Fala, galerinha! Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e está começando mais um Comentando no QG. O episódio de hoje eu vou ser mais breve, eu geralmente enrolo bastante e estou enrolando já, mas como vocês já viram na thumb e tudo mais, não tem nem por que eu enrolar tanto hoje, porque eu quero fazer uma abordagem bem interessante. Então hoje nós vamos falar de Fuma no Kojiro, minha primeira obra de longa duração favorita do Kurumada, porque em linhas gerais, a minha primeira é a Aino Jidai, né, que eu já falei aqui no episódio 91. Mas Fuma no Kojiro é a minha primeira de longa duração dele, que eu gosto muito. Então hoje eu vou falar um pouco dela, porque eu quero falar um pouco dessa obra maravilhosa que, como eu disse no episódio 100, estou fazendo links para vocês irem ouvir os outros episódios, tem o maior bullshit da história do shonen, porque ele justifica um ponto que eu acho muito bizarro. Mas então se acomoda e vamos embora falar dessa obra bacanuda de Masami Kurumada. Tá, então vamos lá, primeiramente indo pro padrão, né, de sempre, que é falar um pouco sobre as especificações mais gerais da obra. Escrito e ilustrado por Masami Kurumada, Fuma no Kojiro foi publicado de dezembro de 81 até novembro de 83, tendo ao todo 10 volumes, tá? Teve 42 capítulos que foram divididos em 10 volumes. Posteriormente saiu a edição Kanzenban em 5 e a edição Bokuban, que saiu mais recentemente, em 3 volumes. Sim, tem uma edição em 3 volumes de tudo isso. Tá? Qual que é a história de Fuma no Kojiro? A história de Fuma no Kojiro trata do nosso protagonista, que se chama Kojiro. Ele é do clã Fuma, que é um clã de ninjas. E calma que a gente vai chegar nessa maluquice. Que ele é contratado por uma moça chamada Renko, para que ele cuide da menina que é dona da escola lá. Da escola que agora eu não vou lembrar, que é a escola Yagyu. Porque ele está numa treta de escolar bem maluca. E nisso o Fuma ele chega lá pra ser o ninja protetor dessa menina. E aí a gente vai vendo as diversas aventuras desse grande personagem, tá? Eu tô falando dessa forma bem resumida porque, cara, não dá pra explicar Fuma no Kojiro de uma forma muito simples. Na verdade dá, mas eu tô com preguiça de ficar explicando isso porque eu acho que a melhor forma de você entender é você conferindo o material. Mas assim, eu falei da sinopse, dou uma sinopse bem cebosinha, mas dei uma sinopse, e não falei da parte mais interessante, que é tudo que Fuma no Kojiro tem, né? Como eu disse, Fuma no Kojiro tem 10 volumes. Em 2003, setembro de 2003, começou a ser publicado na Champion Red da Kita Shoten, Fuma no Kojiro Yagyu Ansatsu Shou, que é uma série que teve 3 volumes ao todo em 17 capítulos, foi cancelada e encerrou sua publicação em maio de 2006, tá? Além disso, a série também conta aí com... É meio complicado explicar isso dessa forma, mas é meio que um rolê ali pra entrar no meio da série. Ali, saiu junto com os Bokuban, com a edição definitiva que saiu, que é o Fuma no Kojiro Jonomaki. Assim como o Sensei a Origins foi uma coisa que o Kurumada criou na época que ele tava relançando as edições. Meio que... algumas pessoas vão me odiar por essa frase a seguir, mas cagaram a obra que ele escreveu. Tá, mas assim, só teve 3 capítulos e foi encaixado aí na série, nos encadernados que ele lançou. O Jonomaki, ele é uma história curta, eu até vou falar dela antes de falar da série, porque ela é uma história curta que, de certa forma, ela meio que se passa um pouco antes de tudo que rola. Entende? Um pouco antes, um pouco ali entre um arco e outro, mas é bem largado mesmo. E é 3 capítulos que eles explicam de um desafio que tem na vila, que o chefe do clã Fuma fala pro Kojiro e pros outros membros do clã, que tem um lendário guerreiro e tal, e o Kojiro vai enfrentar esse guerreiro, acaba enfrentando esse guerreiro e tal, e aí meio que no final fica subentendido um rolê lá. Mano, é bem simplão. Esse aqui eu tô até falando antes de falar da série principal, porque ele é bem simples mesmo, é um negócio bem wow. Você vai terminar de ler, você fica, tá bom, isso existe. Tá, mas vamos falar do ponto que muita gente não sabe, ou até sabe, que são as animações. Fuma no Kojiro, ele não teve um anime longo, ele teve 3 animações, 2 ovas e um filme. O primeiro OVA, ele foi o Fuma no Kojiro Yasha-Hen, ou capítulo Yasha, que foi lançado de junho até agosto de 89. Como eu disse, foram 6 episódios. O segundo foi o Fuma no Kojiro Seiken Sensou-Hen, né, o capítulo das espadas sagradas, que também teve 6 episódios de 21 de setembro de 90 até 1º de dezembro de 90.
E o último, ele é o Fuma no Kojiro Fuma Haranhen. Sim, eu tô horrível hoje pra leitura. Que é o Arco da Rebelião do Clã Fuma. É um filme de 50 minutos mais ou menos. Saiu em 21 de novembro de 91. É 49 minutos. Eu tô quase lá. Mas assim, eles três são basicamente adaptações dos 3 arcos da série. Tá, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, e eu acho que para finalizarmos todas as menções que eu sempre quero fazer e gosto, a gente tem a participação do Fuma, né, do Kojiro, do Ryoga e por aí vai, de diversos personagens da franquia, em Kurumada Suikoden, Hero of the Heroes, que é basicamente o crossoverzão mais maravilhoso do Kurumada. Esse crossoverzão ele também é publicado na Champion Red, atualmente ele tá meio pausado, tá? Ele é escrito pelo Masami Kurumada e a Yun Koga que desenha. Recomendo que vocês leiam esse Shousetsu Hero porque ele é bem divertido, ele é bem maluco. Mas vamos falar de Fuma mesmo, vai, porque eu tô aqui tentando falar, eu tô me perdendo muito, gente. Pô, velho, um puta mundo injusto, meu. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que é legal a gente mencionar que Fuma no Kojiro teve sim sua passagem pelo Brasil, tá? Nós tivemos 3 episódios saindo por aqui em VHS na década de 90, naquele limbo de coisas que saíram no Brasil, e foram só 3 episódios. Ou seja, a gente tem os 3 primeiros episódios do arco do clã Yasha, da batalha contra o clã Yasha. Então é bem legal mesmo. E assim, é bem bacana você perceber algumas coisas com relação à animação. Porque a animação ficou a cargo da Toei. O Shingo Araki cuida dos designs, então é bem interessante isso. E ajuda muito. E tipo assim, o anime surgiu numa época que Senseiya já tinha feito esse galope pro, abre aspas, sucesso. Então é bem engraçado quando você vai assistir e você percebe as artes idênticas e tudo mais. Mas voltando para aquilo que eu estava falando sobre Fuma no Kojiro, até vou tentar seguir um pouco, como eu disse, os textos que eu tenho, né? Eu fiz isso com Medaka, de certa forma, e com Fuma eu vou fazer para alguns pontos, porque eu acho que é bem interessante. Um deles é que o primeiro arco, que é o arco do Yasha, o arco do clã Yasha, ele engloba os 15 primeiros do capítulo, os 15 primeiros capítulos do mangá. E tem uma pequena diferença que eu acho interessante a gente mencionar, que é, no começo do arco, ele é batalha de ninjas. Então, assim, é os ninjas do clã Yasha contra os ninjas do clã Fuma que estão na escola. Então, assim, é uns bagulho bem colégio mesmo, bem briga de gangue com ninjas. Sim, que isso fique muito claro. É briga de gangue com ninjas. E é meio absurdo em diversos momentos, entende? Porque, assim, o Kojiro mesmo, ele é um ninja, mas ele só aceita ir pra escola, né? Pra lutar ao lado do colégio, né? Pra ajudar com a Aranko. Ajudar a Aranko pelo colégio Seishikan. Ele só aceita ir pra esse colégio quando ele vê a foto da Himeko Hojo, que é a diretora, é a neta do diretor, alguma coisa assim. Ele só aceita quando ele vê e ele vê que ela é bonita. E quando ele chega na escola, né, a gente tem algumas diferenças, porque no anime a gente foca muito mais nas lutas. No mangá a gente vê ele sendo muito bom nos esportes, a gente vê ele se destacando muito antes de fato, começarmos algumas batalhas. Que é padrão de batalha do Kurumada, cara. É a sucessão de pessoas fracas ganhando, perdendo pro cara forte, até que aparece um cara realmente forte que rivaliza. Então é bem o padrão do Kurumada, ao mesmo tempo que é o padrão do que é um shonen. Então é bem interessante isso. É interessante a forma como o Kurumada ele vai fazendo essa crescente de uma forma tão clichê e boba, não ia falar babaca, mas é boba, que quando chega no momento da revelação do plot twist, e o primeiro que ele faz nessa série, é muito engraçado. Por quê? Como eu disse, a gente tem lá o batalhinha, luta, coisas escolares, até o exato momento em que, se não falei a memória, capítulo 12 ou 13, que é bem no final do arco, que surge a lendária espada Furin Kazan. Cara, e quando essa espada surge, eu juro, o que eu vou falar agora, vocês vão achar que é meme, mas não é, é real. O Kurumada, ele trata essa cena, ele trata a Furin Kazan como se ela sempre estivesse no roteiro. Eu lembro que quando eu vi no anime, eu já achei estranho. Quando eu li no mangá, eu fiquei tipo, não, isso não estava aqui até ontem. Como está aqui agora e você está tratando como se isso sempre estivesse aqui? É meio bizarro, porque cara, eu não tenho palavras pra descrever. Porque ele é um bizarro tão genial
que você já fica, mano, o cara é um mestre, o cara é real, ele joga assim um shadezão e fala, é isso. E você faz tipo, não é isso e sempre foi. Só que junto com a Furin Kazan, ele meio que tira outra revelação da bunda, que é que existe uma segunda espada lendária, mágica, vamos dizer assim, que é a Ogouken, que é a espada de um dos meninos do time do mal, que é o do Musashi. E também é muito tirado do nada. A única coisa que não é tão tirada do nada, mas posteriormente vai ser esquecida, é a motivação do Musashi de apoiar o pessoal do mal, vamos colocar assim, o pessoal da escolinha do mal. Então, que é o pessoal da parte do Yasha. Então é bem complicado. É bem complicado mesmo, porque, mano, você fica assim, ué, por que o... Por que o nosso antagonista aí, Kid Fênix aqui da vez, ele tá aceitando enfrentar os caras? Aí quando você descobre o passado, você fica... Isso é bem interessante, hein? Bem interessantinho mesmo. Só que até aí... Que o nome vale mencionar, o nome do vilão que tem a cara do Kid Fênix é o Musashi. E você fica... Tá... Só que mal sabíamos nós, jovens incautos, que tudo isso é a preparação pro segundo arco, que é o arco das espadas. Que aí vem o melhor bullshit. E eu tô tentando ser um pouco rápido e meio que contando a história, porque depois de eu contar toda a história da série, sem muitos spoilers, a gente vai entrar num ponto onde eu vou explicar o porquê eu gosto e até comentar algumas coisas que vale mencionar. Porque o arco das espadas sagradas, ele começa com o clã Fuma sendo destruído. Sim, e guardem essa informação, ela será importante. E depois deles meio que serem destruídos, a gente descobre que existe um novo vilão, que é o Imperador Caos, que está atrás das espadas sagradas. E... vejam bem... Como que eu explico isso? Eu tô fazendo muitas travas aqui porque, cara, é muito estranho eu explicar pra você como que um cara, ele criou duas espadas, isso em 3 capítulos. Porque foi em torno do 12 e 13. 2, 3 capítulos. E do 13 ao 16 ele faz esse arco das espadas sagradas. Só que no 16, 17, ele meio que introduz um conceito que as duas espadas que ele apresentou, como se a gente sempre soubesse que elas existem, elas são duas espadas de um grande conglomerado de 10 espadas lendárias que podem destruir o mundo. Eu tava tentando pensar uma forma de falar isso sem ficar muito absurdo, porque aqui esse arco tudo é absurdo. E como o mundo é muito justo, a gente tem 5 heróis com espadas e 5 vilões. Até aqui tudo normal pra vocês. E meio que assim, a gente vai seguindo em batalhas isoladas, até o momento que eles vão pro cosmos lutar, cada um com sua espadinha. E aí a gente vai pro momento mais bullshit da história. E quando eu digo mais bullshit da história, é o mais bullshit da história. E eu acho maravilhoso. Porque no momento em que todos os 10, 5 de cada lado, vai correndo com a sua espadinha lendária. Mano, é pique a abertura da X-Men. Eu acho que se nessa cena ela tivesse sido animada, eles correndo e colocasse a abertura da X-Men, ia ficar muito top. Porque eles estão correndo nessa vibe e do nada o universo para. E fala, não, 5 contra 5 não. O que a gente quer é uma luta 1 contra 1. O universo para... Entendam o maior bullshit da história. O universo para a batalha e fala assim, nada de luta 2 contra 2, 3 contra 3, é 1 contra 1. Vocês vão lutar 1 contra 1 e o vencedor leva as 2 espadas. E aí que é bem engraçado, e aí entra um ponto que eu acho que é legal já puxar aqui, que é um defeito que o Kurumada tem muito, que é ele não saber desenhar vilões, tipo, que são ocultos pelas sombras, porque ele coloca um rosto, ele mostra o rosto do cara, só que ele mostra, tipo, uma parte escura e só 2 brilhos, assim, que você vê claramente que ele pegou, assim, ó, a tinta branca lá e colocou e plau, tá aquele brilho estralado no olho, mas não é muito legal. Só que pro Kurumada tá bem acima da média do que ele nos entrega, então se torna legal. E é muito legal o bullshit quando ele usa isso, porque o Kojiro, né? Eu tô chamando o cara de Fuma, mas ele é do clã.
O Kojiro, ele para e fala, ué, o universo quer que lutemos um contra os outros? E aí você fica tipo, cara, você tá ligado que isso é absurdo demais até pra você, né? Mas aceitamos. E a gente vai pra batalha, né? Batalha 1 contra 1, e são diversas batalhas. Diversas não, 5. E elas são bem interessantes, muito rápidas, que elas acabam. Até a batalha final. Que é quando a gente tem um momento que eu não vou contar pra vocês, mas assim, pra quem já lê a obra do Kurumada ou assiste anime, se você assistiu Fuma no Kojiro, se você não assistiu Fuma no Kojiro, mas por exemplo, assistiu Ringen no Kakero inteiro, ou Senseiya inteiro, você sabe como essas séries terminam, como os animes terminam. E de certa forma, como eles terminam é da mesma forma que esse arco termina, usando um artifício que pra mim o Kurumada ele domina muito bem, que é o enganar o leitor, fazer o leitor de otário. E aqui ele faz muito bem isso, porque realmente a gente fica se sentindo uns otários até o momento que a gente descobre que o bonde não toca desse jeito. E a gente vai pro último arco, que é o arco da rebelião do clã Fuma, que é basicamente a gente meio que volta no tempo, não tem espada sagrada e o Fuma tem que impedir uma rebelião no clã. Sim, eu acho que dá pra resumir dessa forma, porque, cara, esse arco, esse último arco, pra mim, ele não precisava existir. E vocês precisam entender isso. Eu não gosto desse arco, ele é o mais curto, ele é do 37 ao 42, são cerca de 6 capítulos, mas ele é um arco tão chato, mas tão chato assim, tão sem necessidade de existir, que meio que ele contradiz até o que a própria série disse, porque a série diz no começo do arco do caos, né, do arco das espadas sagradas, que o clã Fuma foi destruído. Porque assim, isso é um ponto que eu não mencionei, mas o Cosmo, o Imperador Caos, que é o grande vilão ali da segunda arco, ele meio que elimina todos os clãs, então isso meio que motiva, né, até a união dos personagens. Só que se ele eliminou todos os clãs e se o final do arco passado ele dá a entender uma outra coisa, como que a gente volta? Ainda tem o Fuma vivo, ainda tem... mano, é bem assim... bizarro. Tá? O final, inclusive, ele encaixa melhor na proposta do que que o Kurumada veio a trabalhar depois, que é o show o Suikoden, né? O Kurumada Suikoden, ele encaixa melhor. Porque esse final aqui, ele não encaixa, e ele é muito estranho. Eu real acho ele bem estranho. Porque ele não apenas não encaixa, como ele é um final meio... não é horrível, mas é um arco final meio triste pra um negócio que podia ter terminado só no bullshitinho ali legal e bacana. Não é tipo o bullshit de Ringen Kakero, que ele utiliza o bullshit pra levar os moleques pra lutar em outro lugar. Não é tipo o bullshit de Cavaleiros que ele utiliza pra justificar o prólogo do céu da animação e meio que gerar o Next Dimension. Aqui é um bullshit pra depois ele meio que fazer um retcon de tudo. É bem complicado. Não é horrível, mas isso tira um pouco o brilho que a série podia ter. Dito isso, e eu tô dizendo de uma forma muito resumida, como de costume, tá? Eu quero começar agora a comentar algumas coisas mais gerais. Porque eu meio que tentei fazer esse resumo bem podrão, assim, e eu sei que não foi o melhor dos resumos, mas eu acho que é legal a gente começar a mencionar alguns pontos. O primeiro deles, obviamente, é que Ringen Kakero não, Fuma no Kojiro é uma obra sim muito boa. E pros padrões do Kurumada, ela é muito boa. E quando eu digo isso, é sem maldade, sem ironia, é real. Fuma no Kojiro, ela trabalha razoavelmente bem os personagens, ela é bem a vibe anos 80 mesmo do shonen. Mesmo com as ideias que o Kurumada tira da bunda, esse mangá continua sendo um mangá shonen bom e em essência muito bem construído. Tem diversos momentos muito legais, todo o desenvolvimento mesmo do do Kojiro dentro da escola é bem legal. Eu só ainda não engulo muito a parte do eu tenho uma espada lendária, o universo que a gente lute 1 contra 1. Mas é bem legal. A condução da história é bem legal, especialmente no arco das espadas. Porque, cara, eu juro pra vocês que eu fui ler Fuma no Kojiro depois de ver o anime. Tipo assim, putz, é mangá do Kurumada, vamos ler. E, cara, quando chegou nesse arco das espadas, eu fiquei muito abismado, porque ele te prende. Pro mangá do Kurumada, ele prende muito. Porque você fica, não é possível, eu quero ver o próximo, Quando chega as batalhas, mesmo elas sendo muito curtas, você quer ver como isso vai terminar.
E aí eu ponho um paralelo com, por exemplo, o anime de Ringen Kakeru quando ele chega no arco do Mundial. Você sabe os absurdos que te esperam, mas você fica curioso, então isso é bem legal, que você quer ver os próximos episódios, você quer terminar aquilo. E isso é muito legal, porque você acaba gostando de personagens que são vilões e você quer ver melhor esse desenvolvimento. Então, a forma como o autor trabalha é muito bacana, é muito produtiva. Assim como, vale mencionar sempre que o Kurumada, ele escreveu essa história de uma forma meio triste. Eu tenho que colocar essa forma meio triste porque, na versão que eu li, né, que foi a versão Kanzenban, ele tinha alguns free talks e no final ele tinha meio que contando um pouco a historinha por trás da criação. E ele menciona que Fuma no Kojiro foi uma história que ele criou e ele tem muitos arrependimentos envolvendo a história, envolvendo não só a história como o que cerca a história. E aí eu acho que vale a pena explanar também um pouco isso, porque é bem interessante a gente entender como estava a cabeça do cara para ele ainda conseguir criar uma obra que é boa pros padrões dele. A cabeça do Kurumada nesse momento ela estava extremamente zoada, porque o pai dele estava internado, ele não podia parar de desenhar. Para quem não entende, quando a gente fala às vezes, putz, hoje em dia o mercado de mangá tem mais humanidade e tal, não é perfeito, mas você dá uma melhorada. Era basicamente isso que acontecia. O Kurumada, ele estava desenhando Fuma no Kojiro, ele não podia parar de desenhar. O pai dele estava, e vamos voltar no ponto, o pai dele estava internado e ele não pôde parar para ir ficar um tempo com o pai dele. Ele alugou um hotel do lado do hospital, mas não pôde parar de desenhar em nenhum momento. Então o Kurumada, ele diz que ele se arrepende um pouco disso, porque como ele, com as palavras que ele menciona, que popularidade é uma coisa que você conquista. Se você perder os leitores, você volta depois, cria uma série legal e você consegue recuperar, só que a vida só se vive uma vez, e ele perde o pai dele nesse meio tempo. Depois de um tempo, obviamente, depois de um tempo ele perde o pai, mas assim, nesse momento que o pai tava mal de saúde, ele não pôde ficar com o pai dele. Ele pôde visitar, mas ele teve que ficar num hotel próximo ao hospital. E mesmo ficando nesse hotel próximo ao hospital, ele não ficou lá, tipo, putz, eu posso ir todo momento. Não, ele tinha que continuar mantendo os prazos dele. Depois do prazo, se ele tivesse um tempinho livre, ele podia visitar, mas do contrário, ele tinha que ficar. Então, assim, mesmo assim, ele entrega uma obra muito boa. E quando eu digo muito boa, tem gente que fala, você está babando o ovo do Kurumada. Você está querendo se puxar saco. Não, eu realmente gosto de Fuma. Assim como eu falei quando eu mencionei a Enojidai, eu real gosto. Não é uma série que eu tô aqui fazendo graça. Eu gosto bastante. Eu acho legal as formas como ele apresenta essas questões. Eu acho legal como existe um link real quando você vai ler o Suikoden, né? Porque eu li o Suikoden antes de ler Fuma no Kojiro. E quando ele fuma e eu percebi o link ali que tem um momento, eu falei, aqui é onde poderia entrar já pra Hero of the Heroes. Então é bem interessante você perceber o cuidado, com várias aspas, que o autor tem muitas vezes com a obra. É óbvio que agora eu acho que o Kurumada ficou velho maluco porque ele não tinha necessidade alguma de fazer o que ele fez, né? Leia-se criar uma nova série. Um complemento nas palavras dele, mas ele criou. Então, assim, não estou em condições, talvez, de julgar o cara. Talvez eu esteja, porque eles são um velho louco. Mas ainda assim, eu acho bem interessante a forma como ele consegue fazer isso de uma forma que não fique tão ruim. Ao contrário do Orange de Sensei, aquele é horroroso e ele contradiz tudo que ele já deixou de escrever. Mas aqui, no caso do Jonomaki, ele não contradiz, pelo contrário, ele meio que se passa antes, então acaba sendo um pouquinho até melhor pra quem nunca viu e tal. Não acho que agrega, mas também não faz diferença não existir. Existe, tipo, não é o famoso não fede nem cheira. Ele existe, e isso pra mim tá ok. Eu posso conviver bem com a ideia de que o Kurumada criou algo bom. E eu lembro que na época que eu tava lendo, eu falei que eu era obrigado a concordar, a admitir que o Kurumada tinha uma boa série. Teve gente que falou assim, mano, você tá bebendo? E não! Tem um texto que eu fiz, né? Como eu disse, eu peguei algumas ideias, assim, dentro do meu fio condutor que eu fiz naquele texto. Mas, assim, na época, eu achei uma boa história. Hoje em dia eu sigo achando. Eu acho que é uma história legal. Não é o ao concurso do shonens. Mas é uma história que tem boas ideias, passa de ano tranquilamente. E é uma história que, honestamente falando, eu até brinco com os amigos meus, que eu acho que é uma mangá que eu ainda tô surpreso de ninguém ter tentado trazer, porque, mano, são uns 10 volumes, se você trouxer o Kanzenban é 5.
É Kurumada, é óbvio que o que vem de Kurumada é Cavaleiros, mas eu acho que é uma obra legal, assim, pra quem não conhece nada de Kurumada, ou até mesmo às vezes conhece, mas nunca dá uma chance pra uma coisa diferente, dá uma chance pra alguma coisa diferente do homem e vê que é muito bom. E não estou desmerecendo Beetle X, mas pra mim Beetle X não é nem de perto, assim, Kurumada na sua inspiração. Aqui é o Kurumada inspirado. E quando ele tá inspirado, amigo, no gatilho da loucura, ele faz uns bagulho neném, ele faz uns bagulho bom demais. Porque isso aqui é insanidade. É insanidade. Quando eu digo insanidade, é insanidade mesmo. Não faz sentido nenhum, mas é muito bom. E sim, gente, é óbvio que eu vou elogiar essa série porque eu amo. Mas também eu vou elogiar para que vocês vão conhecer. Ah, Paulo, mas como é que eu vou achar, amigo? Interwebs está aí à disposição e eu garanto que você consegue achar pelo menos o anime inteiro. O anime inteiro ele é extremamente curto. Tudo somado dá 13 episódios, cara. Você mata em um dia. E eu garanto que você vai terminar e você pelo menos vai falar, puta, me diverti. Porque é bem bacana mesmo e eu garanto isso. Tá? Mas agora eu vou pros recadinhos da paróquia, porque eu acho que eu já falei bastante. Podia falar mais? Poderia. Mas aí eu vou deixar porque, como eu disse, tem continuação. Eu ainda não li a continuação, então quero guardar pra falar melhor quando ler a continuação, porque eu já quero falar dessa lore da continuação. E talvez, quem sabe, falar aí do Suidation, né? Do Suikoden. Eu tô sempre me esquecendo desse nome. Eu quero ver se eu falo dos dois depois, né, dessas continuações, até falar de algumas outras coisas do Kurumada Verso. E aí eu trago melhor pra vocês, assim, algumas outras coisas que vocês quiserem que eu traga. Eu não vou abrir caixinha de pergunta aqui, porque tá lá no blog. Vai lá no blog e comenta, pelo amor de Deus. Aí você vai lá e me pergunta. E aí já emendando na caixinha não, nos recadinhos. O primeiro deles é: se você gostou do episódio, se você quer conhecer um pouco mais, o que eu vou pedir é primeiramente que vá lá no blog e comenta. Tem um blog agora, o blog tá postando, tô tentando postar com uma frequência, terei essa frequência com o tempo, mas assim, vai lá e comenta o que você tá achando, comenta o que você gosta, se você gosta de Fumando Cojo, se você já conhecia, se você não conhecia. Nesse inteirinho, né, da data de sair, que esse podcast sai, muito provavelmente não hoje, até sábado deve sair o texto que eu já tinha, tava lá no Dollars, mas esse texto ele deve ser passado pro Raposos, porque todos os meus textos que estão no Dollars, ou seja, a grande maioria, virá pro Raposo, né, pro blog, até pra eu alinhar e deixar tudo junto. Tá, então esse texto ele vai sim pra lá, pra vocês conseguirem ler melhor, entender melhor minhas opiniões, assim como quando eu fizer o da continuação, antes do podcast, muito provavelmente também teremos texto, então não deixem de acompanhar por lá. Mas sempre lembrando, não esqueçam de avaliar o podcast. Então, assim, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc. Não é Apple Podcast, Google e Spotify. Os dois dá pra você avaliar, mas não deixe de seguir nos agregadores, né? Como eu disse, temos no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Então vai lá e segue. Indica o podcast pra um amigo, por favor, gente. Por favor, avalie, indica para o amiguinho. Dá essa força mesmo aí pro meu trabalho, porque assim, querendo ou não, é um trampo que eu faço com todo amor e carinho e vou seguir fazendo, mas é bem legal se tivermos mais gente conferindo. Tá, eu tenho acompanhado os números do Spotify, vi que tá dando uma subida e tal, mas eu peço para que vocês continuem compartilhando, que vocês realmente indiquem. Se você tá ouvindo pela primeira vez, não deixa de deixar aí o seu seguir. Me segue. Eu garanto que você vai ter muito episódio pra se divertir aí, especialmente nos próximos, tá? Sempre lembrando, o Comentando ele é um podcast semanal, com uma média de 2 episódios. Essa semana teremos especial, se não falei a memória, teremos 2, 1 ou 2 talvez. E eu já vou começar a preparar os extras, porque os extras de retorno prometem aí ser bem divertidos, tá bom? Galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!